Daqui a 2 dias, os deputados tomam posse em seus mandatos na Assembleia Legislativa para o quadriênio. Olha, os deputados já chegam este ano com 2 conflitos éticos e morais. No primeiro, a Assembleia é obrigada constitucionalmente a pagar aos deputados que saem um salário como auxílio, né? Ou seja, no mês de janeiro, os deputados que não foram eleitos vão receber o mês de janeiro e mais 39 mil de salário como auxílio, ou seja, 2 salários. Os deputados que entram, ou seja, que foram eleitos, novatos, que são 9 na Assembleia Legislativa este ano, eles terão direito, agora no início da legislatura, a um salário de auxílio, ou seja, 39 mil reais como auxílio. Qual é o problema? O problema é o seguinte, que há 15 deputados que foram reeleitos, ou seja, não saíram para receber o auxílio dos que saíram. E não entraram para receber o auxílio dos que estão entrando. Só que pela lei eles têm direito, ou seja, os deputados que foram reeleitos terão direito em janeiro, ou seja, são 15 deputados que foram reeleitos, terão direito em janeiro ao salário de janeiro, ao salário dos que saem, porque a legislatura termina, e ao salário dos que chegam, porque eles chegaram eleitos, ou seja, eles não saíram do lugar, esses 15, mas eles terão 39 mil porque poderiam ter saído, e 39 mil porque poderiam estar entrando quando lá já estavam. Então, esse é um conflito extremamente ético e moral num Estado em que 500 mil de pessoas, ou seja, 139 mil famílias, estão na extrema pobreza, ganhando menos de R$100 por mês. E cerca de 1 milhão de pessoas estão dependentes da esmola governamental do auxílio emergencial, ou seja, estão no cadastro único do governo federal. Então isso é imoral e antiético, apesar de ser legal, né? A Constituição permite isso. Agora, só que os parlamentares deveriam usar o bom senso, né? Ou seja, abrir mão, aqueles que foram reeleitos, abrirem mão do salário de chegada e do salário de saída. Ou seja, seriam 2 salários a menos que o contribuinte, você aí, deixaria de gastar com os deputados estaduais, não é verdade? Agora, o outro conflito dos deputados esse ano é a dupla eleição do presidente da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram uma emenda constitucional criando a dupla eleição, ou seja, na quarta-feira serão eleitos os presidentes da Assembleia do primeiro biênio da legislatura, ou seja, 2023-2024, e o presidente da Assembleia do segundo biênio, 2025-2026. Né? Nada contra os eleitos, nada contra a legitimidade, a representatividade dos eleitos. Quem já está definido nos bastidores que será eleito para o primeiro biênio é o deputado Amélio Caires, de 5 mandatos, está no 5º mandato. Então, não há que se falar que ele não teria experiência, já foi presidente da Comissão de Finanças, né? não teria condições de exercer a presidência, muito pelo contrário. Né? Então, ele tem experiência, conhece o regimento, tem condições de se eleger presidente do Legislativo e conduzir o Legislativo a contento. O outro, para o segundo biênio, é o deputado Léo Barbosa. Também nada contra o deputado Léo Barbosa, ele foi o deputado com maior votação em 2022, não é? E está apenas no segundo mandato, então um ganho inestimável de musculatura política teve o deputado estadual Léo Barbosa. Então, com uma boa assessoria, ele teria condições de conhecer bem o regimento e também comandar o legislativo no segundo biênio. O problema aí está na inconstitucionalidade da antecipação da eleição, né? Então, a Constituição Federal é muito clara quando dispõe que a eleição para presidentes da Assembleia, da Câmara dos Deputados do Senado, do primeiro biênio ocorrerão no início da legislatura e para o segundo biênio na metade da legislatura, que é o racional. Não é verdade? Ou seja, não tem como antecipar a eleição. No caso do Tocantins, tem uma questão maior, que é o quê? O Léo Barbosa é filho do governador Vanderlei Barbosa. Ou seja, Vanderlei Barbosa deve disputar o Senado, tem todas as condições para disputar o Senado e sair de ser eleito em 2026.
Ocorre que o governador Vanderlei, para sair para ser candidato ao Senado, ele tem que deixar o cargo de governador. Aí assumiria o vice Laurez Moreira. Só que se Laurez Moreira também renunciar para se candidatar a deputado federal, que é um projeto dele, né, por enquanto, o Léo Barbosa seria o terceiro homem da linha de sucessão, assumiria o governo com direito de candidatar-se à reeleição na sucessão do pai. Então, essa coisa também é legal. É legítimo o deputado pleitar isso, é legítimo o Vanderlei querer isso. Agora, a antiética está justamente na antecipação, ou seja, com isso, politicamente, o Vanderlei antecipou a sucessão. Não o Vanderlei, a Assembleia Legislativa antecipou a sucessão. Evidentemente que, se o governador quisesse, como tem maioria na Assembleia Legislativa, o governador certamente derrubaria essa emenda constitucional, primeiro porque é inconstitucional a emenda, né? Então era muito fácil de derrubar essa emenda e ele vetar essa emenda, não é verdade? Os deputados outorgariam e o governo entraria na justiça contra a emenda constitucional, porque é inconstitucional mesmo, né? Então, mas ele quedou-se inerte e, com isso, deu o sinal verde, evidentemente, para o estabelecimento dessa estratégia que, em tese, também antecipa o fim do seu governo. Porque as pessoas, sabendo que o Léo Barbosa pode vir a ser governador em 2026, ou seja, seria a expectativa de poder para 2026, certamente eles deixariam o Vanderlei Barbosa em condições inferiores a de Léo Barbosa, ou seja, agora, a partir de agora, para o cidadão ter alguma coisa do governo, teria que sensibilizar o Léo Barbosa, que aí sensibilizaria o pai. Esse é o raciocínio lógico desse processo. Ele teria condições de ser eleito presidente da Câmara da Assembleia daqui a 2 anos? Teria sim. É legítimo ele se candidatar a presidente da Assembleia? É sim. É legítimo o Vanderlei defender a Assembleia? É sim, também é legítimo. Tem casos no Brasil aí, não é nada de ilegalidade. O que existe aí é uma tipicidade que leva para a estrada do antiético. É ver como a população observará essa situação, se entenderá a posição dos deputados e a posição do governador Vanderlei Barbosa, ainda que ambas as posições estejam dentro da lei hoje estabelecida, que é essa emenda constitucional, que até agora ninguém questionou, então está valendo. Então, a Assembleia Legislativa que toma posse nessa quarta-feira é uma Assembleia extremamente diferenciada, ou seja, com conflitos, como disse no início, éticos e antiéticos e imorais, que podem fazer diferença nesses próximos 4 anos. E talvez até atrapalhar o governador Vanderlei Barbosa nesse processo de sucessão, se ele não tomar uma medida diferente ou não assumir o controle dessa relação. Não é verdade? Um bom dia para você.